Bom dia, amados, que Jesus os abençoe abundantemente, que a sua vida seja pacífica, muito feliz e seu coração transborde de contentamento no Pai. Hoje nós vamos falar sobre o pecado pela fé. Rapidinho, porque hoje é dia de peste e relâmpago, do capítulo 23 de Mateus. Existe um assunto que me preocupa muito. Alguém no avião viajando do Brasil para cá me disse: "A senhora tomou a vacina?" Eu disse: "Sim." Eu já tenho 2 anos que não vinha visitar a minha família porque estava esperando a terceira dose. Falou: eu também tive que tomar a vacina porque sem a vacina eu não entro no avião. Mas eu não acredito na vacina. A minha igreja é totalmente contra as pessoas se vacinarem, porque a gente tem que ter fé. Falei: realmente, que fé maravilhosa. Mas escuta, minha filha, a sua igreja, ela está dia e noite com as portas e janelas abertas? Ela me disse: não. E pois é, porque as igrejas que pregam isso, eu vejo que elas fecham as portas, fecham as janelas, elas têm guardas até para guardar as suas imagens maravilhosas, os pertences da igreja. Então, será que Deus não está lá? Não é a igreja o lugar onde a fé maior de Deus deve estar presente? Aí ela me disse: mas a igreja é apenas um prédio. Sim, mas se o seu pastor, o seu padre está dizendo para você não vacinar, será que você pode dormir tranquilo com a porta da sua casa aberta, a sua janela aberta e saber que nada vai acontecer e realmente não acontece? Nós sabemos que acontece. Nós sabemos que nós temos sim que fechar as portas e as janelas da nossa casa. Nós sabemos que Deus colocou na Bíblia como construir a igreja, que tipo de cortina, quais são as portas, quais são os materiais para usar na sua igreja, qual área que o pecador deveria entrar, qual área que era reservada só ao sumo sacerdote. Por quê? Porque nós vivemos num mundo pecaminoso e os dias são maus, muito maus. Então, além da fé, Deus nos dá outros requisitos necessários para a gente viver neste mundo. Agora, a fé, que você não se engane, não é algo conquistado por você. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum bispo, papa tem fé porque ele fez isso ou aquilo, ele mesmo adquiriu essa fé. Não é verdade. Porque a fé é um presente dado por Deus. A fé nos é acrescentada de acordo com o nosso merecimento. E veja que tudo que a gente passa nesta vida, até adquirir o Covid, ser roubado, ter medo exagerado, tudo isso faz parte do amadurecimento da nossa fé. São coisas necessárias, provações necessárias que acontecem em nossa vida para que a gente amadureça na fé em Deus. No áudio a seguir eu vou falar detalhadamente para vocês sobre a fé. Nós muitas vezes temos medo sem razão, porque vivemos entre a maldade deste mundo e ela nos afeta, ou porque experienciamos experiências traumáticas no passado, as quais não foram resolvidas. O que acontece é que sentimos medo e não sabemos a origem, ou medo de um possível ataque por pessoas ruins, por exemplo, assaltos, roubos, invasões. Nunca devemos nos esquecer que nenhum mal poderá nos atingir se estamos com Deus em obediência.
uma vida voltada para os seus ensinamentos e orações. A desobediência muitas vezes é a raiz da nossa infelicidade. Nunca devemos também nos esquecer de que os dias são maus e que devemos fazer a nossa parte para nos livrar dos que tentam materialmente nos roubar, matar e tirar a paz. Por exemplo, fechar as nossas portas e janelas, colocar alarmes. Será que só a fé vence aqueles que tentam arrombar a nossa casa? Sim, a fé vence tudo isso, como a fé nos cura das doenças, mas não significa que devemos jogar os remédios fora, até que a nossa fé esteja ao nível da fé de Jesus Cristo. Porque a fé não é algo que nós conquistamos ou adquirimos por nós mesmos. A fé é um presente de Deus. Antes que tenhamos recebido a completa fé de Deus, nós temos que usar a nossa sabedoria dada por Deus para nos afastar do mal e preservar a nossa vida. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Efésios 2, versículo 8. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Efésios 2, versículo 9. Então, de onde vem a fé? Como Deus nos presenteia com a fé? A fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Deus permite as nossas provações porque elas são necessárias para nos amadurecer. A fé não amadurece em nós sem as provações. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Romanos 5, versículo 3. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Romanos 5, versículo 4. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Romanos 5, versículo 5. A vida não nos procura para viver. Somos nós quem procuramos os nossos elos. Vivemos a nossa vida, somos nós quem construímos a nossa realidade. Então devemos ouvir e praticar, e confiar que nenhuma palavra vinda de Deus é apenas um eco no vazio, mas verdade e vida. Pensemos que a nossa atitude diante dos acontecimentos funestos e das dificuldades da vida determina os nossos resultados. Apesar de estarmos em controle de nossa vida, ela não nos pertence. Está registrado na Bíblia pelo menos 35 vezes que Jesus diz para as pessoas levantar e andar. Levante e ande. Não é sobre o milagre da cura, mas esse comando é sobre a fé.
A fé em si mesmo, a fé que a gente é capaz de levantar e caminhar, e da fé em Deus, a fé de que a gente não está sozinho, a fé de que Deus já nos capacitou. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. João 5, versículo 8. Então vamos reagir como cristãos, e mesmo que não consigamos pegar a nossa maca e andar, nós estaremos tentando até que Jesus nos capacite, acrescente mais fé em nós. Nesse intervalo, vamos estudar mais a palavra de Deus, orar, vigiar e pôr o melhor sorriso no nosso rosto e prosseguir em nome de Deus. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14. Ter uma fé completa que nos protege de todo mal material e espiritual é a nossa meta. A fé, porém, nos é presenteada por Deus no momento certo. A fé precisa amadurecer em nós através das provações. Não tenha medo de nada. Tudo contribui para a nossa melhoria espiritual. Da mesma forma, Deus já nos presenteou com outros recursos que devemos usar. Por exemplo, a sabedoria, o discernimento, o livre-arbítrio. Espero que todos vocês perceberam que a gente tem sim que fechar as nossas portas e janelas, morar no lugar mais seguro possível. A gente tem que usar medicamentos, a gente tem que tomar a vacina, se esse é o único requisito para a gente se livrar do vírus. Por quê? Porque Deus ainda não acrescentou a nós uma fé total. E a fé foi construída assim por um motivo, para evitar exatamente o que está acontecendo, o pecado pela fé. O pecado que as pessoas dizem para a gente: você pegou o Covid porque você não tem fé. Sua casa foi assaltada porque você não tem fé. Mas onde está a sua fé, pastora? Por que você está tomando a vacina? Deus está provando o nosso orgulho. Que a gente ora, a gente passa o tempo todo tentando viver na palavra de Deus e tudo mais, mas no final das contas, ninguém tem controle da fé, que é para a gente não se orgulhar disso. Glórias a Deus, o nosso Pai é perfeito. Um bom dia para todos vocês e vamos ao teste relâmpago. Espero que vocês participem desse teste. E o teste, de certa maneira, ele testa nos pontos mais importantes do capítulo. Então é interessante porque quando você vai rever aquele capítulo, veja o teste relâmpago, para você ver os pontos principais e aí fica mais fácil de entender a Bíblia. Agora vamos começar o teste relâmpago sobre Mateus 23. Questão 1. Quais eram os deveres dos mestres da lei e dos fariseus? A. Intérpretes oficiais do Antigo Testamento. B. Julgar Jesus Cristo. C. Pregar o Antigo e Novo Testamento. Veja que isso não é uma resposta que vem de acordo à nossa opinião, mas aquilo que está escrito no capítulo 23 de Mateus. Pense bem.
A resposta correta é a intérpretes oficiais do Antigo Testamento. Veja Mateus 23, versículo 2. Questão 2. Os mestres da lei e os fariseus ensinaram o Antigo Testamento corretamente? Responda sim ou não. Pense que aquilo que Jesus estava questionando dos fariseus era o motivo de que eles estavam mais interessados na aparência. A resposta correta é sim. Questão 3. Os mestres da lei e os fariseus praticaram o que pregaram? Escolha uma opção, sim ou não. Já vimos que eles pregavam a lei do Torá, que é a lei dada por Deus através de Moisés religiosamente. Mas será que eles praticavam essa lei? A resposta correta é não. Eles não praticavam o que pregavam. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, versículo 3. Questão 4. É normal ser chamado de rabino, pai ou mestre? Responda sim ou não. Esta pergunta vem de encontro à soberania de Deus. Veja que a palavra rabino significa mestre. A resposta correta é não. Veja a seguir. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23, versículo 8. Questão 5. Quais são os pecados dos falsos mestres e fariseus? A. Orgulho pela própria sabedoria. B. Orgulho pela posição na igreja e sinagoga. C. Opção A e B estão corretas. Escolha apenas uma opção. A. Orgulho pela própria sabedoria. B. Orgulho pela posição na igreja e sinagoga. Ou C. Opções A e B estão corretas. A resposta correta é C. As opções A e B estão corretas, porque eles estavam muito interessados com a sua própria sabedoria e posição na igreja e sinagoga. Leia Mateus 23, de 12 a 39, para entender essa questão. Questão 6. De acordo com todo o capítulo 23, o que era tão trágico em Jerusalém naquela época? Essa é para você pensar, não tem opções. Mas pense nas inúmeras tentativas que Deus fez
para trazer o povo israelita ao arrependimento e a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Resposta: os israelitas rejeitaram Deus continuamente, e isso era muito trágico. Para ver de novo o lamento de Jesus Cristo sobre isto: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, versículo 37. Questão 7. Os israelitas negaram a Deus constantemente. O que resultou desse comportamento? A. Jesus os amaldiçoou. B. Deus deixou o templo. C. Deus os acusou de falsa profecia. Para responder esta pergunta, pense que Deus não comanda pecadores. Nós, pecadores, temos que nos voltar a Deus, arrepender dos pecados e não pecar mais. A resposta correta é B. Deus deixou o templo. Veja a seguir o que é que Jesus declarou sobre isso. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 38 e 39.